Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira aula de Estágio Supervisionado para a Licenciatura em Matemática 1. O objetivo dessa aula é justamente de a gente entender a estrutura total do estágio, né? Como que esse estágio vai estar organizado, né, ao longo dos bimestres, o 7º e 8º bimestre do curso de vocês. O ideal é que vocês possam acompanhar fielmente, né, no ambiente virtual de aprendizagem, todas as atividades que vão estar sendo elencadas lá, para que vocês possam, ao término desses bimestres, finalizar todo o estágio de vocês. Lembrando que o estágio, ele só é cumprido quando você finaliza toda a carga horária dele. Lembrando, conforme no vídeo inicial, que são 100 horas, sendo que 80 horas efetivamente na escola e 20 horas desenvolvida no ambiente virtual de aprendizagem, por meio de várias atividades que vão desencadear no relatório final do estágio. A estrutura do estágio é: primeira etapa, a gente vai trabalhar nessa primeira aula, a questão da formação docente e praxis, onde justamente vocês vão organizar o estágio de vocês na escola. Conforme o vídeo que vocês já viram, que justamente fez as orientações iniciais sobre a parte administrativa, é esse momento, nessas 2 primeiras semanas do estágio, que vocês vão fazer toda essa parte burocrática de organizar o estágio, a documentação e tal, e com isso fazendo a escolha da escola. É muito importante que vocês façam isso já no início. Então, nessa etapa, no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão tratar de discutir um pouquinho o que é praxis, que é esse papel de transformação na sociedade, da natureza que o ser humano tem, né? E especificamente como professor de matemática ele atua nesse contexto, né? Onde ele consegue reconhecer a prática pedagógica dele como um processo de transformação social e construção de identidades. Então, ele consegue pensar a matemática além de uma questão de ensinar conteúdos, de uma racionalidade técnica. Mas ele entende essa matemática e o papel da escola como um papel transformador dessa realidade, da realidade desses alunos, e onde justamente ele possa trabalhar com a construção dessas identidades na própria escola. Então, seria esse momento da aula 1 que vocês vão estar, enquanto isso, organizando essa documentação de estágio. Na segunda aula, vocês vão trabalhar a organização, gestão e planejamento do trabalho pedagógico, onde vocês já vão ter que estar com a documentação organizada do estágio e, a partir daí, vocês vão começar a cumprir esse estágio na escola. O ideal é cumprir, no mínimo, 4 horas de observação. O estágio ele vai ser composto por observação, regência e intervenção. Então, até agora, a gente vai estar trabalhando com observação, onde vocês vão chegar na escola e vão ter uma interação com esse professor, com essa realidade, tentando entender e se articular com essa questão. Então, a observação não é ficar só no canto, olhando e observando, mas sim é uma observação mais participativa, onde você possa entender e interagir com esses sujeitos da escola. Então, a ideia nessa segunda aula é a gente entender, retomar o que vocês já viram nas disciplinas sobre gestão, sobre a estrutura escolar, sobre o projeto político-pedagógico e principalmente sobre o planejamento que o professor executa, o planejamento do trabalho pedagógico do professor de matemática nos anos finais do ensino fundamental. Para isso, vocês vão justamente desenvolver uma série de atividades para reconhecer como que essa dinâmica ocorre de forma coletiva na escola. Então, esse seria o sentido da segunda aula. A terceira aula, a gente começa a adentrar para questões da matemática, da organização e desenvolvimento curricular da matemática. Muito importante, nessa etapa, vocês vão ter que concluir 20 horas de observação na escola. E nessas 20 horas, vocês vão tentar entender como que se organiza o currículo escolar da matemática. Né? Para isso, tentar entender qual o sentido dessa matemática no contexto daquela escola, né? Quais as prioridades que são estabelecidas, como que os conteúdos estão organizados, né? Como que a matemática se integra com os demais conteúdos da escola,
como que trabalha a questão da contextualização, da interdisciplinaridade, dos temas transversais e ainda quais são os materiais curriculares que o professor de matemática utiliza naquela escola. O que seriam esses materiais curriculares? Os materiais curriculares seria livro didático, apostila, né, e outros materiais que o professor vai usando nessa sua dinâmica. Para isso, vocês têm que cumprir durante 2 semanas, no mínimo 20 horas de observação. Lembrando que essa observação ela é participante. O ideal é que vocês adentrem para essa realidade, esse cotidiano da escola e possam interagir com esse professor, entender a realidade dele, a partir dele, colaborando, vivenciando as questões que ele passa, os dilemas que ele enfrenta dentro do contexto da sala de aula. Próxima aula, a gente vai tratar no estágio da questão da avaliação escolar, né? Pensando nos instrumentos, as funções e as concepções de avaliação. Lembrando que vocês já estudaram disciplinas ligadas a essa questão da avaliação. E aí vocês vão tentar atrelar e refletir sobre a questão da avaliação no contexto. A gente vai pensar a avaliação em 2 dimensões. A avaliação em larga escala é aquela avaliação que a escola sofre para entender toda a questão da qualidade dessa escola e como o professor de matemática vai se articular com essa avaliação em larga escala. Então a gente vai pensar e entender nessa dinâmica maior da dimensão macro do trabalho pedagógico, como que essa avaliação ela é organizada, né? O SARESP, no caso de São Paulo, né? Que as escolas sofrem essa avaliação e como o professor vai interagir. E o outro momento dessa aula que vocês vão ter o contato vai ser como o professor avalia a sua aula de matemática. Isso é fundamental para que vocês se percebam como futuros professores de matemática. Quais são os instrumentos, em quais momentos, quais etapas que ele vai organizando toda a sua dinâmica de avaliação da aprendizagem dos seus alunos, né? E até a relação que ele estabelece com o processo de progressão continuada, né? Que é aquela progressão onde se evita a retenção dos alunos na escola. A quinta dinâmica do estágio, a quinta aula, a gente vai começar a trabalhar com alguns elementos específicos da educação matemática, algumas tendências em educação matemática, algumas dinâmicas para se ensinar matemática. Então, a gente vai dividir essa etapa em 3 partes, tá? A primeira parte, a gente vai cumprir 10 horas de regência, vocês vão trabalhar conteúdos do professor, atrelar as 2 tendências que estão nessa primeira parte. A primeira tendência é a resolução de problemas, que é trabalhar como norte do ensino da aprendizagem o processo de resolução de problemas. A segunda etapa dessa tendência vai ser a modelagem matemática, que é um recurso que a gente utiliza para justamente trabalhar o ensino da matemática por meio do processo de modelagem. Então, a ideia é que vocês executem regências a partir da negociação com o professor e sobre a supervisão desse professor de matemática, onde você vai executar aulas, né, dinamizar aulas a partir dessas 2 tendências que estão sendo estabelecidas nessa etapa do estágio. Então, lembrando que são 10 horas de regência. Regência é justamente vivenciar essas aulas. Você dá aulas de matemática a partir dessas tendências. A segunda parte da tendência de educação matemática, e também são mais 10 horas de regência que vocês vão cumprir nessa etapa, vocês vão justamente trabalhar a perspectiva da etnomatemática e do recurso da história da matemática no ensino da matemática. Então, vocês vão estar estudando no ambiente virtual de aprendizagem essas 2 tendências, né, de forma breve, porque possivelmente já viram em outros momentos do curso ou vivenciarão essas tendências, mas ali vocês vão justamente ter subsídio no AVA para que vocês elaborem e negociem com o professor aulas, né, para fazer essas regências centradas nessas 2 perspectivas. O que seria a etnomatemática? A etnomatemática é justamente quando você trabalha a dimensão cultural da matemática, pensando a matemática como parte da cultura, né? A gente tem, por exemplo, momentos em que a matemática está ali, no cotidiano de culturas indígenas, de culturas da certa escola. Então, essa matemática que faz parte da cultura desse aluno, a gente vai pegar elementos disso e justamente tentar planejar a aula. Ou usar elementos da história da matemática para contextualizar a própria matemática, o próprio conteúdo. Então, as aulas de vocês vão estar focadas justamente nessas tendências pedagógicas.
A próxima etapa do estágio vão ser as tendências em educação matemática, em que vocês vão executar, a diferença das outras duas, intervenção. Então, são 16 horas de intervenção, onde vocês vão justamente elaborar um projeto, e esse projeto vai ser executado a partir dessas duas tendências que a gente está estabelecendo aqui nessa etapa, que seria jogos e tecnologias da informação e comunicação. Então, vocês vão conceber um projeto em que vocês vão executar com alunos da escola dos anos finais e que vocês vão justamente dinamizar a matemática a partir dessa questão de jogos e das tecnologias da informação e comunicação. Tá? Lembrando que vocês estão fazendo o projeto integrado. E o projeto integrado é justamente trabalhar jogos com conteúdo, grandezas e medidas. Né? Então, vocês tentem articular esse projeto integrado justamente com essa parte do estágio, porque aí facilitará bastante para que vocês possam cumprir essa etapa do estágio. E a oitava parte do estágio vai ser a construção final do relatório, né? Onde justamente nessas duas últimas semanas do estágio, vocês vão ter que ter cumprido toda essa carga horária do estágio. Então, o estágio supervisionado, conforme eu já falei, ele tem que ser cumprido na sua integralidade e a partir dali vocês vão justamente elaborar esse relatório final. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco da primeira etapa desse relatório. Então, se vocês vão cumprir as atividades do ABA, automaticamente vocês conseguem já estar com o relatório praticamente pronto, onde a gente vai fazer só alguns ajustes. Então, esse relatório ele é construído a partir de narrativas críticas que vocês vão ter em relação a essa vivência que vocês tiveram no estágio. Então, o que significou esse estágio? Como aquele estágio contribuiu para o seu processo de formação como professor? Como você se reconhece como professor de matemática? Então, essa é a ideia dessa etapa. É um momento muito importante, que é quando vocês param para refletir sobre todas essas vivências que vocês tiveram nesse contexto da escola. Bem, obrigado a todos e espero vocês na próxima aula.